depois a gente coloca o nome, entendeu? É mais fácil. Muito bom dia. Declaro aberta a sessão da Igreja, a 7ª turma deste regional, cumprimentando os magistrados presentes, desembargadora Cristiana, desembargador Fernando Viegas, nossa colega convocada, juíza Sabrina, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados e advogadas, eventuais estagiários e estagiárias, senhores secretários e secretária e demais servidores que atuam aqui no nosso plenário em apoio aos serviços da turma. Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nós temos uma preferência de sustentação oral à distância, esclarecendo aos advogados que não têm conhecimento que nós damos preferência à sustentação oral à distância em razão dos equipamentos não poderem ficar muito ligados há muito tempo, por muito tempo. E também temos preferências aqui no plenário nosso, e nós vamos, então, priorizar as preferências e, posteriormente, chamamos os senhores advogados de acordo com a ordem na inscrição regimental. Pois não, doutor? Senhor presidente, eu queria pedir uma preferência que ela não é regimental, até conversei com o Gilberto. É porque é o seguinte, eu tenho aula agora, resolvi fazer psicologia, né? Não sei por que não, mas, enfim, minha aula é 9h35, mas eu aguardaria, como o senhor falou aí, a questão se não houver nenhuma oposição por parte de nenhum colega seu, nós chamamos o senhor. Tá bom? Ok? Tá, muito obrigado, bom? Excelência. Obrigado. Esse aqui. Não, esse aqui esse é o controle de pontos. Não, pode deixar, não tem problema, não. Eu gostaria de fazer um registro inicialmente, um registro de pesar pelo falecimento que nós tomamos conhecimento agora de manhã no gabinete do pai da nossa assistente Gisele, faleceu essa noite. Então, gostaria de fazer esse registro e, posteriormente, nós passaremos o nome, né, da pessoa, para que a gente possa, então, mandar um ofício, não só para a assistente, mas também para os familiares, né, do falecido. Então, eu gostaria de fazer esse registro de pesar e de condolências a toda a família. Com a adesão do Ministério Público do Trabalho, demais membros da turma, eu pergunto se há algum registro por parte dos colegas, eu submeto a aprovação da ata da sessão anterior. Sem manifestação em contrário, fica aprovada por unanimidade. Então, vamos chamar a preferência do advogado que chegou ali agora na tribuna, por favor. Pauta física, número 6 da pauta, processo número 2146-2014. Relator, desembargador Paulo Roberto. Revisora, juíza convocada Sabrina Leão. Inscritos para sustentação os advogados Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira e Rodrigo de Carvalho Zauli. 6 da pauta física. Vou abrir aqui, que eu não abri o sistema ainda. Logo em seguida, vou proferir o voto. Bom, eu vou à conclusão deste voto no processo número 6 da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias, né, Construção Imobiliária. E a conclusão do voto, eu estou conhecendo do recurso e, quanto ao mérito, provendo-lhe para reconhecer a legitimidade ativa da federação autora para propor a presente ação trabalhista em prol dos substituídos e, em razão da complexidade da causa, a diversidade de funções dos substituídos que poderá exigir complementação da prova e para que se garanta às partes o duplo grau de jurisdição, determina o retorno dos autos à instância de origem para a apreciação do mérito dos pedidos formulados na petição inicial, como se entender direito, evitando-se assim a supressão de instância. Esse é o voto em conclusão, doutor. Bom dia. Bom dia, Excelência. Muito obrigado, mais uma vez, pela preferência. Eu aguardaria eventual divergência. Eu pergunto se há... Você tem 2 advogados ou um só? Sim, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo está presente, da parte contrária não está presente. Eu pergunto aos colegas se há divergência. Não, estou de acordo. Sem divergência, doutor. Unânime prevalece, então, o voto à unanimidade, viu? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, doutor. Bom dia, um abraço para o senhor. Seguinte. Ainda uma preferência regimental, pauta do PJE, relatora desembargadora Cristiana Fenelon. Número 23 da pauta, processo número 10.617, inscritos para sustentação os advogados José Raimundo Costa e Rogério Andrade Miranda. 23 da pauta. A relatora para a conclusão do seu voto por obséquio. Sim, sem pressa, não dá problema não.
Processo número 23. Essa não. Fica abrindo aquele. Quer que eu leia para você? Uhum. Não, isso aí é a tal janelinha que eu te falei. Eu leio para você? 23, né? Quer? Fica abrindo mais para a janelinha em cima. Pode? Posso ler, presidente, para ela? A juíza Sabrina vai ler, então, para a relatora a conclusão do voto. Já está. Desembargadora relatora está conhecendo do recurso ordinário interposto pelo reclamante e dando-lhe provimento parcial para, ampliando a condenação imposta em primeiro grau, determinar o pagamento de horas extras, excedentes da 8ª diária e da 44ª semanal, de forma não cumulativa, com base na jornada de trabalho das 5h30 às 17h30, com 1 hora de intervalo intrajornada, com exceção de uma vez por mês, em que esse intervalo tinha duração de 30 minutos, no período imprescrito até setembro de 2015. A partir de outubro de 2015, deve ser considerado o horário de início da jornada de trabalho às 5h40, como apontado na petição inicial. B. 1 hora extra por mês, pela fruição parcial do intervalo intrajornada. C. Reflexos das horas extras deferidas em repousos, férias mais 1/3, 13º salários, aviso prévio e FGTS, acrescido da multa de 40%. Determinou também a aplicação do IPCAE na atualização do débito trabalhista a partir de 25 de março de 2015. Acresceu à condenação o valor de R$50 mil, com custas adicionais pela reclamada no importe de R$1.000. É o voto da eminente relatora, presidente. Pois não, doutor, o senhor é o doutor Rogério? Rogério. Pois não, doutor, bom dia. Bom dia. Pois não, o senhor vai se sentar? Vou sim, mas Pois tem não. outro advogado inscrito e o recurso é dele. Eu Quem é não o sei outro se advogado? Tá, o nome dele é o doutor José Raimundo, né? Pois não, doutor. Bom dia, senhor presidente, Bom dia, doutor. senhores desembargadores, advogados presentes, servidores. O presente recurso, ele trata de alguns temas. Eu vou falar cada um deles na sequência aqui. O reajuste pelo INPC. Embora se trate de dissídio individual, o reclamante entende que faz jus ao reajuste, ainda que seja pelo INPC. Isso porque o trabalhador não pode ficar sem reajuste salarial. Não existe sindicato que o represente na região, não existe acordo assinado pela federação. O último acordo conhecido é de 2003. Essa casa tem o precedente da sessão de dissídio coletivo, precedente 177, que concede-se o reajuste salarial com base em índice de inflação adotado ou reconhecido pelo governo federal. Então, o reclamante pugna pela aplicação do INPC aos seus salários ao longo do contrato. Em relação ao acúmulo de função, foi indeferido o pedido de acúmulo de função sob o argumento de que o recorrente teria que se obrigar a toda e qualquer tarefa, compatível com a sua condição pessoal na forma do artigo 456. O reclamante não concorda com isso. Seu contrato de trabalho, conforme o edital, nada menciona sobre as tarefas a serem realizadas, pelo que é inaplicável à espécie o artigo 456. O recorrente foi contratado como operador de incubadora, promovido a auxiliar de encarregado e, posteriormente, a encarregado. Restou provado nos autos que os mesmos realizavam serviços estranhos a seu cargo, como transportar empregados, cargas, fazer reparos elétricos, e confia na reforma do julgado da sentença para deferir o adicional por acúmulo de função. Em relação ao salário in natura, ele trabalhava com o veículo da empresa. O salário in natura tem nos seus requisitos o fundamento na relação de emprego, habitualidade, computatividade e gratuidade. No presente caso, excelências, o recorrente afirmou em depoimento
que o depoente tinha como atribuição levar os eletricistas e mecânicos de manutenção à granja ou ao incubatório, quando necessário, independentemente do horário. O juízo de origem aceitou essa fala. O juízo nega que o veículo tivesse natureza salarial, ao argumento de que, considerando o depoimento transcrito, somente se pode concluir que o fornecimento de veículo tinha, sim, o intuito de viabilizar a prestação de serviço, não possuindo, pois, natureza salarial. Então, era para o trabalho, de acordo com o entendimento do juiz. O curioso é que, ao julgar as horas de sobreaviso, que é o próximo ponto, o juiz entendeu que as mesmas não estariam presentes, indeferiu o pedido de sobreaviso. Ele ficava com o carro, era chamado a qualquer hora para realizar o trabalho. Se o veículo não era pelo trabalho, e sim para o trabalho, conforme reconhecido pelo juízo, não há como entender a razão do indeferimento das horas de sobreaviso. Eis que um pedido exclui o outro, não havendo como indeferir ambos. Ademais, o juiz admitiu enquanto verdadeiro o depoimento do recorrente, ao transcrever sua fala, que tinha como atribuição levar os eletricistas independente de qualquer horário. Na questão do sobreaviso, excelências, o juiz nega nega que o veículo fornecido ao recorrente tivesse a natureza salarial. Como o juiz excluiu o caráter salarial do veículo, resta apenas a conclusão de que o veículo era para o trabalho, e ainda que o recorrente poderia ser ativado a qualquer momento para prestar socorro à reclamada. Testemunha Jorge diz o seguinte, que cerca de 4 ou 5 vezes ao mês o depoente fazia manutenção fora da sua jornada de trabalho, em qualquer horário, sendo que já foi chamado para manutenção às 3 da manhã. Que em diversas ocasiões o depoente foi conduzido para fazer manutenção pelo reclamante em dias de folga deste, domingos ou feriados, em qualquer horário. Então, se o juiz admitiu, enquanto verdadeiro, o depoimento do recorrente, ao transcrever sua fala, de que ele tinha como atribuição levar, independentemente do horário, ele tem que reconhecer que havia uma hora extraordinária trabalhada por esse reclamante. Conclui o juiz, então, que não era necessário que o reclamante permanecesse em casa aguardando chamada da empresa, não havendo impedimento para que realizasse suas tarefas particulares. Ora, o juiz entendeu que se aplica, no caso, o artigo 244, parágrafo 2º da CLT. Eis que o uso da tecnologia, mas o reclamante não pode concordar com isso. O uso da tecnologia celular, hoje principalmente, acabou com essa questão que está no 244. Sepultou a parte relativa a permanecer em casa. Ademais, excelência, Pontes Partes é uma cidade pequena. Você atravessa a cidade de uma ponta a outra em 15 minutos. Ele pode ficar em qualquer ponto da cidade que ele pode ser chamado e chegará a tempo de atender a demanda da empresa. O que importa é que ele era ativado quase sempre à noite, horário em que presumidamente deveria estar dormindo, né? Não importa se era ativado por telefone fixo ou por telefone celular, mas sim que era ativado sempre a qualquer hora do dia ou da noite, o que restou comprovado nos autos. A respeito desse tema, a testemunha Jorge ainda diz o seguinte, nessas ocasiões, o depoente era contatado pelo reclamante ou pelo leiturista, era necessária a presença do reclamante para levar o Jorge, a testemunha, até o incubatório. Nessas ocasiões, sempre era transportado pelo reclamante, já que o veículo da empresa permanecia com esse. Que tal procedimento era observado com outros profissionais de manutenção? Então, pede a reforma do julgado com relação ao sobreaviso ou com relação à questão do salário in natura, excelência. Em relação ao adicional de periculosidade, a juíza indeferiu sustentando que o reclamante não adentrava o local onde ficava o óleo. O laudo pericial não foi conclusivo. Ele deixou para a instrução e para a juíza o entendimento quanto à caracterização ou não. O laudo pericial diz que ele trabalhava na área junto ao líquido inflamável diesel, 10 minutos por dia no local, com tanque de 7.500 litros, de 20 a 30 minutos por dia no local com tanque de 250. Isso foi a fala do reclamante. Trabalhadores do reclamado, no dia da perícia, disseram ao perito, e não foram ouvidos em juízo, mas disseram ao perito, que foram entrevistados e declararam que as atividades alegadas pelo reclamado eram realizadas por ele. Diante das declarações do reclamante e dos trabalhadores do reclamado, o perito entende que houve divergência. Assim, caso seja verídica a declaração do reclamante, caracteriza a periculosidade no período não prescrito que o reclamante trabalhou no incubatório.
anexo 2 e NR 16 da Portaria 3.214. Caso verídica as declarações dos trabalhadores do reclamado que forem entrevistados, não se caracteriza a periculosidade, segundo o mesmo anexo. O juízo entendeu o seguinte: não há necessidade de adentrar no interior, baseado no depoimento da testemunha Jorge, não há necessidade de adentrar no interior da bacia de segurança, do tanque de 7.500 litros ou no recinto de 250 para inspecionar o local. O paradigma do reclamante declarou que realiza a inspeção através da área externa. Desse modo, as declarações da testemunha não geram o efeito pretendido pelo autor. Com esse argumento, foi indeferido o adicional. Entretanto, o juízo de origem não transcreveu o inteiro teor do depoimento do Jorge, pelo que o recorrente transcreve. Né? Peço ver, Excelência. Disse que a torneira que libera o diesel estava instalada no interior do recinto. Para ter acesso à torneira, era necessário adentrar pelo portão que consta da segunda fotografia de ID C9929D9, que o reclamante adentrava no local diariamente, inclusive abrindo a torneira e fiscalizando o serviço, para que não houvesse derramamento de diesel. Mais adiante, ele diz que houve reforma do local. Houve reforma do local, isso é importante. Que para recarregar o tanque pequeno são despendidos 30 minutos, que enquanto o tanque é recarregado, o reclamante ficava aguardando, porque senão o suspiro derrama. Que ao tempo do depoente, o tanque pequeno era recarregado mediante a abertura da torneira. Relembremos que o perito deixou claro que, caso seja verídica a declaração do reclamante, fica caracterizada a periculosidade. Aí a juíza sentenciante transcreveu e destacou a parte do depoimento da testemunha Robson, que o reclamante poderia ir até o local onde estão os tanques, mas apenas na parte externa. Internamente não era autorizado. Ora, se o subordinado pode adentrar em área de risco, é óbvio que o encarregado, o reclamante, também podia. Quem pode mais, pode menos. Por que o subordinado entra e o gerente não pode entrar? Não há nenhuma lógica disso. Ademais, a testemunha Jorge foi taxativa, no sentido de que o recorrente adentrava na área de risco e ali fiscalizava os trabalhos, bem como também realizava a abertura da torneira do diesel. Então, restou demonstrado que ocorreu reforma no local onde armazenava os combustíveis, a torneira de abertura do diesel era instalada na área de risco antes da reforma, o recorrente adentrava na área de risco. O recorrente abria a torneira do diesel e, assim, a atividade é periculosa, de acordo com o laudo pericial. Né? O perito afirmou que haverá periculosidade se provado em juízo que o recorrente adentrava. E ele adentrava pelo depoimento da testemunha Jorge, que também falou que houve reforma do local após a saída do reclamante. Nesse caso, o juiz não entendeu pela prova dividida, Excelência. Doutor, o senhor pode ir encerrando, por favor. Estou encerrando, Excelência. Diante da prova dividida, não há que considerar como situação equivalente à falta de prova e existência de prova. Nós entendemos, Excelência, que as provas foram produzidas por ambas as partes. E, no caso, a posição de hipossuficiência na relação jurídica e material atende ao lado do reclamante. Pois não, doutor, então encerre, doutor, por favor. Encerrando, Excelência, obrigado. Obrigado. Doutor Rogério, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, nobre relatora, demais componentes dessa egrégia turma, senhor representante do Ministério Público, secretário, funcionários aqui presentes, colegas, um bom dia a todos. Senhor presidente, eu gostaria que me fosse concedido o direito de fazer a sustentação oral quanto aos temas onde a relatora... Caso de divergência, é isso? Em caso de divergência. Então, sim, a minha sustentação ela seria somente em um tópico. E se houvesse divergência nos demais, eu retornaria a palavra. Sim, eu vou devolver a palavra à relatora, então, porque houve a sustentação do advogado, seu colega, então a relatora vai esclarecer os pontos. Ele quer fazer sobre um tópico. Eu só vou fazer a sustentação sobre um tópico. Se o senhor quiser fazer, se tivesse os demais... Não, se houvesse divergência quanto aos demais... o senhor me retornaria a palavra para me falar sobre eles. Pode ser? Você vai dividir em dias. Agora, se o senhor quiser, pode fazer, doutor. Pode fazer logo, não tem problema não, tá? Não, só para a gente ganhar tempo. No sistema, não consta para mim. Eu pergunto, por exemplo, eu sou aqui o voto junto com a relatora, e eu, a despeito do que foi dito pelo... Então, eu vou fazer só sobre as horas extras. Vai ser singela e rápida. A minha sustentação. Existe, a doutora relatora, ela propõe a concessão de horas extras. Eu rogo a ela que reveja o seu posicionamento por uma questão muito singela e muito simples. Esse reclamante ele já prestou depoimento pessoal como testemunha
nos autos do processo 415.04/2012, onde ele, ao depor como testemunha compromissada, afirmou textualmente, advertido e compromissada, depoimento, trabalha há 9 anos para a reclamada como auxiliar de encarregado, que nos últimos 5 anos trabalha das 7 às 16h30. Então, nobre relatora e demais votantes, essa confissão não pode ser desprezada, ele estava compromissado. Ele disse e afirmou textualmente de que trabalhava de 7 às 16h30. Essa confissão joga por terra, com a devida vênia, a conclusão da nobre relatora de que os cartões de ponto não representam a realidade. E digo mais, se nós pegarmos o depoimento pessoal deste reclamante nesse processo que está sendo julgado, ele afirma que os cartões dele eram reais e que havia alguma divergência, porque em alguns dias ou em alguns momentos não era registrada a entrada ou a saída. Essa é a divergência que ele aponta no cartão de ponto. A juíza, ao examinar o processo, constatou, mediante o exame do cartão de ponto, que não existe nenhum cartão onde não contém entrada e saída e que era por ele mesmo registrado com a letra dele próprio. Então, demonstra efetivamente, como entendeu a magistrada, de que a jornada de entrada e saída estava correta. Tanto é que ela só deferiu aquele intervalo de 30 minutos antes e depois, onde ele buscava e trazia os funcionários. Então, por essas singelas considerações, nós rogamos que a nobre relatora reflita, reformule o seu entendimento e mantenha a sentença. Se assim ela não fizer, que os demais não a acompanhem e neguem provimento ao recurso do reclamante. Pois não, doutor Rogério, devolva a palavra à relatora. Sim. Quanto às horas extras, isso aqui não consta do voto e eu vou manter o voto nesse aspecto, porque os exames dos cartões de ponto mostram que o reclamante esteve submetido à jornada de trabalho, que esses cartões de ponto retratavam a jornada integral do reclamante, trabalhada. E aí eu peço a Vossa Excelência que venha por embargo, se tiver algum problema com relação a isso. Há testemunhas aqui que indicam isso. Se ele depôs em outro, eu preciso analisar isso em embargos, talvez, porque aqui não dá para examinar agora. Peço também desculpa a ambos os advogados, porque eu tive um problema aqui na máquina, não tinha ninguém aqui da informática para prestar, eu tive que trocar de máquina no meio da sustentação oral. Se os esclarecimentos não forem suficientes, peço que venham por embargos também. Quanto a reajuste pelo INPC, que eu me lembro aqui, porque eu estava trocando de máquina, a decisão não merece reforma da decisão de primeiro grau, porque na petição inicial o reclamante afirmou que já havia a reclamada compensado parte dos aumentos salariais decorrentes das promoções havidas em julho de 2008, abril de 2012 e maio de 2014, dos reajustes concedidos a partir de 1/5/2013, que ficaram bem abaixo da variação do INPC. Acrescentando também que a empresa não havia reajustado o salário em 1/1/2017. Não há norma legal ou coletiva que obrigue o empregador a reajustar os salários pelos índices do INPC. Ao contrário, mantém acúmulo de função. Não há, de acordo com os depoimentos prestados nos autos, como afirmar que o reclamante acumulasse a função de encarregado com a de motorista no transporte de empregados. Os depoimentos colhidos mostram que o reclamante transportava empregados em circunstâncias especiais para atender alguma emergência ou necessidade de serviço do incubatório, do qual ele era responsável como encarregado. Mantenho também o voto nesse sentido. Salário in natura, o veículo era indispensável para o trabalho, não detinha natureza salarial. Mantenho o voto, nada a prover. Adicional de periculosidade. Houve divergência no depoimento das testemunhas e, nesse caso, prevalece, então, a percepção do perito oficial de que não havia necessidade do reclamante adentrar o interior da bacia de segurança do tanque de 7.500 litros ou do recinto com tanque de 250 litros para inspecionar o local. O conjunto da prova também não convence de que essa seria a atribuição do reclamante, o controle de óleo diesel e do gerador. A testemunha, Jorge Silva Júnior, aduziu que o reclamante recebia óleo diesel apenas quando ele estava ocupado, mostrando que, de fato, era do mecânico a responsabilidade quanto ao controle do óleo diesel, não do reclamante.
mantém procedência do pedido também nesse aspecto. Horas de sobreaviso. Não há como afirmar que o reclamante permanecesse em regime de plantão, aguardando a qualquer momento chamado para o serviço durante o período de descanso. A testemunha Jorge Silva Júnior afirmou que, na maioria das vezes, ele era contratado pelos leituristas e não o reclamante. E a testemunha Robson Geraldo Alves da Silva, indicada pela reclamada, aduziu que raramente ocorriam problemas à noite, tais como desarme de disjuntor ou parada de máquina. Não havia necessidade, então, de manter empregados de plantão. Mantenho. No mais, vou pedir vênia a ambos os procuradores manter o voto integralmente como proposto. Mantido o voto pela relatora, eu sou o revisor. Doutor, eu queria só fazer uma pergunta ao senhor, pelo seguinte, a própria relatora já esclareceu isso. No exame do voto, e são muitos processos que nós julgamos por semana, né? Então é impossível, às vezes, se lembrar detidamente, embora eu pudesse abrir agora aqui o sistema para olhar, né? Mas o senhor afirma, isso consta dos autos, doutor? Isso que o senhor falou aí em relação, o senhor juntou, por exemplo, cópia do depoimento dele em outro processo? Juntamos a ata e consta das contrarrazões. Com relação às horas extras, não do intervalo. Do intervalo, eu estou com a relatora, né? Mas surgiu essa dúvida, mas aí eu vou consultar a relatora, claro, quem decide é a condutora do voto, né? Que a própria relatora falou que isso, né, não consta do voto, e realmente não consta, né? Não. Mas aí eu perguntei se consta dos autos, né? Consta, porque se consta dos autos, aí eu pergunto, doutor Alexandre, prossegue e deixa para o embargo? Eu acho melhor. Porque... mudar voto aqui não tem condição. Não é questão, não estou falando de mudar de voto, não. Se ele vier por embargos, eu dou efeito modificativo, se for o caso. Se ele me provar nos embargos isso aí direitinho, se for o caso, eu dou efeito modificativo, não tem problema algum. Não, eu pensei em pedir vista, mas aí pode resolver para os embargos, seria também sim, menos trabalho para Vossa Excelência, né? A terceira votante é a doutora Sabrina nesse processo, né? Estou acompanhando, presidente. Acompanhando, né? Sim. Doutor, olha, então, como o senhor viu aqui publicamente, a própria relatora está esclarecendo essa questão desse tópico, né? Com relação às horas extras, que evidentemente não está se levantando nenhuma, né, dúvida que esteja nos autos, mas, se for o caso, o senhor pode embargar e é resolvido pelos embargos com efeito modificativo e resolve o problema, entendeu? Com certeza. Tá bom? Se o senhor quiser, eu já até passo o ID para a eu estou acompanhando o voto da relatora e aqui me dirijo ao outro advogado. O próprio advogado insiste na questão do sobreaviso, né? Insiste também na questão do salário in natura, mas Vossa Excelência, não sei se percebeu, na hora mesmo que Vossa Excelência sustentou, o senhor disse, não, aqui era falou que não é pelo que vai dar o salário in natura realmente, né? Então, eu aqui comungo com a relatora que esse veículo que era fornecido, seja o carro ou a motocicleta, ele era indispensável para o exercício da função. Então, e nessas condições, então, eu também acompanho o voto que denegou, né, a procedência desses dois tópicos, que é do sobreaviso, que é da conversão do salário daqui do veículo e da motocicleta dos veículos para que houvesse integração na remuneração. Então, estou acompanhando a relatora e a terceira votante também acompanha integralmente o voto, é isso? Sim, presidente. Então, doutores, eu proclamo, então, que prevalece o voto da relatora à unanimidade. Bom dia a ambos. Obrigado. O IDEL é 3144? Tudo bem, doutor. Tudo bem. O senhor vai ter que embargar mesmo, né? Não, sim. Doutor, como que chama a testemunha, por favor? Hein? Como que chama a testemunha? O reclamante. Reclamante é O testemunha. próprio reclamante declarou em outro processo. Ele depôs em outro processo. Nesse processo. Gente, um bom dia, muito obrigado, uma boa tarde. Bom dia, doutores. Cadê o outro advogado? Já foi embora? O outro advogado está aí? Seu colega não foi embora? Está aí, né? Obrigado, viu, doutor? Ainda a preferência regimental, PJE, relator, desembargador Fernando Viegas, número 17 da pauta, processo número 10659, inscrito para sustentação, advogado Pablo Avelar Carvalho, 17 da pauta. Desembargador Fernando, relator, conclusão do seu voto, processo número 17 da pauta. Estou conhecendo e negando provimento ao recurso.
Quem se nega provimento ao recurso, doutor. Bom dia. Com a palavra, doutor. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, demais membros dessa casa. Trata-se de um pedido de cassação e nulidade da sentença por uma situação um pouco utópica. Esse processo é da comarca de Lavras, uma cidade de aproximadamente 90 mil habitantes, onde o reclamante ajuizou a ação e 5 dias antes da audiência una, o nosso constituinte, que é uma empresa formada por personalidade limitada entre 2 sócios, marido e mulher. A mulher, especificamente, ganhou neném 5 dias antes da audiência e foi requerido o adiamento da audiência, em virtude da impossibilidade de comparecimento tanto da sócia como também do seu marido, que é o outro sócio, só são 2 sócios. Consequentemente, a juíza monocrática não analisou o pedido de adiamento de audiência. E nós, constituindo nossos procuradores, fomos para a audiência una, acreditando que ela, em virtude desse estado de gravidez e todo o estado emocional, não só dela, como também do marido, que é sócio, seria essa audiência redesignada. E comprovamos a situação dela mediante atestado médico 5 dias antes. E no dia da audiência una, também apresentamos o atestado médico comprovando a impossibilidade de comparecimento. O nosso pedido naquele momento da audiência era simplesmente redesignar a audiência em virtude do estado de gravidez e aí estado, então, do nascimento do filho dos 2, marido e mulher, sócio de uma pequena empresa correspondente de bancos, onde o faturamento é mínimo. E, infelizmente, naquela oportunidade, a juíza monocrática decretou a revelia e aplicou os efeitos da confissão ficta em decorrência da ausência das partes e, consequentemente, da defesa também que não foi apresentada. Nós estamos aí diante de uma questão de excesso de formalidade, acredito eu, com a máxima vênia por parte da juíza monocrática, porque o direito de defesa nosso foi cerceado naquele momento, que não custaria nada adiar a audiência. E outra situação, também levantada pela juíza, que poderia, naquele momento, ser representado por um preposto, mas o preposto ele tem que ter conhecimento dos fatos. E, naquela oportunidade, a empresa tinha um único funcionário que não tinha conhecimento dos fatos que deram a causa do ajuizamento de ação. Então, o que se pretende, através desse recurso, é simplesmente cassar a sentença para que tenha o transcurso normal do processo e que dê ao nosso constituinte, ao reclamado, a possibilidade de apresentar a defesa que não foi oportunizado e que, assim, a reclamada, representado pelos 2 sócios, marido e mulher, que naquela oportunidade não tinham condição de estar presente em decorrência do nascimento do seu filho, o que foi comprovado por 3 vezes mediante atestado médico, e, infelizmente, não foi admitido pela juíza monocrática. Então, o que se espera é que seja cassada a sentença, no sentido de anular, para retornar os autos à comarca de origem, à vara especializada de origem, a fim de que seja dado prosseguimento, designada a audiência e dê oportunidade, assim, à defesa correspondente. Agradeço a atenção, muito obrigado. Pois não, doutor, devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, a questão aqui é mais simples do que foi narrado da tribuna, pelo seguinte: foi requerido sim o adiamento, alegando a impossibilidade de a sócia Flávia de Souza Pereira comparecer. Aí veio a audiência, o juiz indeferiu, porque ainda havia o sócio. 3 dias depois da audiência, que o sócio veio dizendo que ele também não poderia, já passada a audiência. Então, eu entendo que foi inoportuno esse segundo requerimento. Então, por isso, eu mantenho a minha proposta. Mantido a proposta pelo relator, consulta a desembargadora Cristiane. De acordo. De acordo. Doutor, eu também entendo claramente o inconformismo da tribuna, né? Agora, não há como não acompanhar o relator, né? Porque, inclusive, e tem um outro detalhe, sequer foi junto à defesa do procedimento.
Nem defesa foi junto. Mas isso nem foi falado da tribuna, eu não mencionei, mas está aqui no voto. Nem foi junto defesa, doutor. Então, eu peço vênia a Vossa Excelência, nós entendemos que acontece o fato, não se põe em dúvida, mas aqui é uma questão processual que não pode ser ultrapassada. Então, eu estou acompanhando também o voto do relator e agradeço o senhor pela sustentação oral, viu? Bom dia, obrigado. Relator, desembargador Fernando Viegas, é o número 13 da pauta, processo número 10548. Sustentação oral à distância a partir de Uberlândia. Inscrito o advogado Jorge Fernando Carvalho Naves. Doutor Jorge, bom dia. Está nos ouvindo claramente? Bom dia, ouço bem. O relator vai, então, proferir a conclusão do voto, tá bom? Aí o senhor nos informa se, diante da conclusão, vai sustentar ou não, tá bom? O relator com a palavra. Estou conhecendo os recursos e, no mérito, dando parcial provimento ao da reclamada para excluir a condenação à multa prevista na cláusula 40ª da Convenção Coletiva de Trabalho e também a multa do artigo 477 da CLT. E ainda dando provimento ao do reclamante para afastar a contradita testemunha Lidielen Silva Melo, reduzido o valor arbitrário da condenação de R$ 7.000 para R$ 3.000, com custo de R$ 60 pela ré, que está autorizada a requerer a devolução do excedente. Doutor, deu para ouvir direitinho? É só porque está um pouco de barulho aqui, sim, mas retirou a multa do 477, a multa da CCT, isso, a multa da CCT e retirou a contradita aí que foi deferida. Apesar de não ter mudado em nada em relação... Exatamente isso, doutor, que o senhor falou. Tá ok. Então, bom dia, desembargador relator, desembargador presidente, demais desembargadores, autoridades, colegas advogados, servidores. Bom dia a todos. Eu vou falar então a respeito de dois tópicos: a questão da rescisão indireta, do recolhimento do FGTS e nada mais. No caso dos autos, a reclamante ajuizou a ação requerendo a rescisão indireta do contrato de trabalho e encerrou suas atividades. Não compareceu mais a reclamada para continuar com a realização das suas atividades. A reclamada, diante dessa situação, procedeu com o cálculo das verbas rescisórias na modalidade pedido de demissão e fez o depósito dessas verbas. Na decisão, o juiz monocrático entendeu que não havia como rescindir o que já estava rescindido. Ele entendeu que a reclamada rescindiu o contrato, que a iniciativa de rescisão foi da reclamada. Mas no caso dos autos, as duas únicas hipóteses lógicas, em decorrência do pedido da inicial e do que foi arguído na contestação, é a rescisão indireta, ou seja, o deferimento do pedido contido na inicial, ou então a consideração da rescisão do contrato de trabalho por iniciativa da reclamante. Por quê? Porque partiu dela o ânimo, a vontade de não permanecer mais trabalhando na reclamada, porque ajuizou a ação com pedido de rescisão indireta e optou por não mais trabalhar na reclamada. Então, a vontade de rescindir o contrato de trabalho partiu da reclamante. Então, eu peço vênia ao entendimento do juiz monocrático, mas acredito que aqui existe uma questão de julgamento extra-petita, porque ele decide além do que consta no pedido da inicial e além da tese contida na contestação. Então, acredito que aí existe um erro na fundamentação, com a máxima vênia. Mas a questão é essa. Então, o primeiro pedido da reclamada é nesse sentido, que se considere nula a sentença, porque foi proferida decisão fora dos moldes contidos, fora do pedido existente na inicial. Ultrapassada essa questão do julgamento extrapetita, o pedido de rescisão indireta é formulado com base na falta de recolhimento do FGTS.
e a reclamada apresentou nos autos toda a documentação referente ao parcelamento de FGTS. A reclamante, por sua vez, não demonstrou nenhum prejuízo em decorrência dessa falta de recolhimento ou da existência do parcelamento que existe, porque não demonstrou nenhuma das hipóteses legais em que o reclamante, em que o trabalhador pode utilizar-se do FGTS ali na vigência do contrato de trabalho, para financiamento de imóvel, para tratamento de doença grave, etc. Então, nesse sentido, a reclamada, se ultrapassada a preliminar suscitada no recurso ordinário, requer a reforma da decisão para que o contrato de trabalho seja considerado rescindido por iniciativa da reclamante, por não existir aí razão para o deferimento do pedido de rescisão indireta. Com relação à rescisão indireta, é isso. Então, o outro tópico que eu quero tratar é sobre o recolhimento do FGTS. A reclamada foi condenada ao recolhimento do FGTS, mas a reclamada informou nos autos a existência de parcelamento de FGTS. Como, no caso dos autos, a reclamante não demonstrou em nenhum momento que iria utilizar o FGTS de forma antecipada nas hipóteses legais previstas, como eu disse, financiamento de imóvel, tratamento de doença grave, etc., inexistia a razão para efetuar aí o recolhimento do FGTS de forma antecipada. Então, nesse sentido, a reclamada requer a reforma da sentença para que seja excluída da condenação a determinação de recolhimento do FGTS e se mantida a rescisão indireta e a multa de 40%. No entanto, mantida a condenação com relação ao recolhimento do FGTS e a multa de 40%, a reclamada requer apenas uma alteração na decisão proferida pelo juízo monocrático, que seria no sentido de autorizar a reclamada a recolher o FGTS das competências, mês a mês, em conta vinculada do reclamante, e se mantida a rescisão direta, a própria multa de 40% do FGTS em conta vinculada do reclamante. Por que a reclamada faz esse pedido, essa pequena alteração na decisão? Porque ela possui parcelamento de FGTS e, sendo mantida a decisão da forma como foi proferida, ou seja, com o pagamento do FGTS e a multa de 40% diretamente ao reclamante, a reclamada não vai poder deduzir esses valores no parcelamento de FGTS. Então, o requerimento da reclamada não é que se espere o prazo do parcelamento, que é de 10 anos. Não é esse o requerimento da reclamada. O requerimento da reclamada é que, na fase de execução, ou até mesmo na fase de liquidação, que seja dada a ela a oportunidade de recolher o FGTS e, se mantida a rescisão indireta, a multa de 40%, de forma antecipada ao parcelamento, em conta vinculada de FGTS do reclamante. Para quê? Para que esses valores constem do sistema de FGTS e aí, existindo esse recolhimento em conta vinculada, esses valores vão ser abatidos de forma automática, compulsória no parcelamento de FGTS. Então, com relação a essa questão, com a devida vênia, a reclamada requer que seja possibilitado para a reclamada essa hipótese de recolher o FGTS em aberto, que não foi recolhido no curso de contrato de trabalho em função do parcelamento, e se mantida a rescisão indireta, até mesmo a multa de 40% em conta vinculada. Na prática, o que teria aí de prejuízo ou de atraso, vamos dizer assim, na questão do recolhimento do FGTS? Nenhuma. Se o FGTS mais a multa de 40%, se for o caso, se mantida a rescisão indireta, for paga diretamente ao reclamante, o que vai acontecer? Vai ser feito um pagamento por guia judicial, ele vai precisar do alvará, vai à Caixa Econômica e vai levantar o valor depositado ali em conta judicial, referente ao processo. Se a reclamada, se for oportunizado, a reclamada recolher o FGTS e, se for o caso, a multa de 40% em conta vinculada, o que vai acontecer? A reclamada vai apresentar os comprovantes de recolhimento dos autos, vai gerar a chave de conectividade
e o reclamante vai ter que ir no banco do mesmo jeito para sacar esses valores. Então, assim, na prática, oportunizar a reclamada a possibilidade de recolher o FGTS, e se for o caso, a multa de 40% enquanto é vinculado, não traz nenhum prejuízo para o reclamante e ajuda muito a reclamada, que vai poder aí ter o abatimento, a dedução automática dos valores recolhidos de FGTS enquanto é vinculado do reclamante no parcelamento de FGTS que ela possui. Já entendemos isso, doutor. Já entendemos isso. Pede aí, sendo mantidas as condenações referente à rescisão direta e o recolhimento do FGTS, a possibilidade de fazê-lo em conta vinculada do reclamante. Pois não, doutor? Assim sustento. Muito obrigado, bom dia. Obrigado. Relator. Senhor presidente, a reclamante ajuizou a ação pedindo a rescisão indireta e usou da faculdade, contida no parágrafo 3º do artigo 483 da CLT, de afastar-se do trabalho enquanto perdurasse o processo. Nesse período, a empresa considerou que a reclamante teria abandonado o serviço e considerou que ela pediu demissão. Tudo errado. Primeiro, o abandono do serviço é uma justa causa. Então, não seria uma rescisão por conta, por iniciativa da reclamante. Seria uma justa causa que a empresa poderia aplicar. Mas a empresa considerou o contrato rescindido por pedido da reclamante. Isso não faz o menor sentido. Então, a reclamante quer, numa rescisão direta, que se reconheça a culpa da empresa, que equivale à dispensa sem justa causa. Como a empresa enquadrou incorretamente a reclamante, como se fosse um pedido de demissão, e não é, porque ela afastou com base legal, o contrato foi rescindido. Com isso, configura, sim, a dispensa imotivada. E esse fato é posterior. Quando um fato posterior ocorre, o juiz deve levar em consideração, até mesmo de ofício, como estava previsto no artigo 460, 462 do CPC antigo. Não sei qual é o correspondente hoje. Então, a empresa considerou rescindido o contrato. Eu estou levando em consideração essa rescisão por culpa da empresa, como pedido pela reclamante. Então, nesse tópico eu mantenho. Sobre o FGTS, a multa será devida sim, porque a dispensa sem justa causa, que já foi analisada aqui atrás, ela implica no pagamento da multa. E o parcelamento não pode influenciar na negociação que a empresa fez com a Caixa Econômica Federal. Quando há rescisão e há necessidade de movimentação, é devido todo o pagamento imediatamente, inclusive a multa. Então, não há que se falar em depósito para poder abater, até porque a multa é um extra e não vai abater no débito total da empresa junto ao FGTS. Eu estou retirando a multa convencional por entender que, havendo negociação com a Caixa Econômica, deixa de haver a inadimplência. A Caixa negociou, aceitou o recebimento de outra forma. Se acontecesse antes da negociação, sim, eu aplicaria a multa. Mas, depois da negociação, a questão foi regularizada. Então, é por esse motivo que eu estou retirando a multa, com base, e estou dizendo aqui para facilitar o entendimento pela doutora Cristiana, que tem uma divergência nesse tópico. Eu mantenho a minha proposta. Mantida a proposta pela relatora, revisora. A questão da multa é a minha única divergência, porque a cláusula 16ª fala da CCT, os salários e obrigações da instituição privada de ensino deverão ser efetuados nos prazos previstos em lei, considerando-se a inadimplência como descumprimento deste instrumento, com a aplicação das respectivas sanções nele previstas. Aí, no artigo 40, manda aplicar em caso de descumprimento de uma das cláusulas. A cláusula 16ª foi descumprida, uma vez que só para justificar, os depósitos não foram feitos. A negociação também está prevista em lei. A partir do momento em que negociou, está cumprindo a lei da negociação. Da negociação, se viesse mas antes, desrespeitando... ela estaria inadimplente. Não está mais. Não, mas desrespeitou, de qualquer forma, a convenção coletiva que manda aplicar a multa. Então, eu mantenho a multa, já está vendo. É só para justificar. Tá certo. Não estou querendo convencê-la ao contrário. Não, eu também não quero, não. Eu fico vencida contra a retirada da multa. Então, eu entendi a divergência, entendi o posicionamento do relator. Então, a multa é normativa, sim, sim, mas eu vou pedir vênia à divergência. Eu acho que aqui realmente
Esses acordos que são feitos com a Caixa Econômica, não que ele... Inclusive, dentro desses acordos, existe a possibilidade, em caso de rescisão, que se antecipe tudo, pague-se tudo, uma vez só, né? Então, deixando de haver prejuízo para a pessoa, para a questão do empregado, né? E aqui, realmente, ela recebe tudo, recebe as indenizações, recebe os 40%, etc. Agora, a questão da multa monomática é uma questão de interpretação, não estou dizendo que o Excelência está errado, não. É uma questão de interpretação, mas eu prefiro ficar com o relator, que eu acho que seria aqui uma penalização, a meu sentir, indevida para a reclamada. Mas, então, prevalece o voto do relator, ficando vencida parcialmente e não convencida a nossa ilustre colega... Quanto à multa convencional... Cristiane Fernando, quanto à multa normativa. E assim se decide. Doutor, deu para ouvir o resultado? Sim, obrigado. Bom dia, um abraço para o senhor. Obrigado, um abraço aí para o Triângulo Mineiro. Processos de relatoria do desembargador Paulo Roberto, PJE. Nem sou eu. Abrir para mim. Qual é o número dele? É o 11. Número 11 da pauta, processo número 10.524. Inscrito para sustentação oral, o advogado Davidson Malaco. Bom, eu vou à conclusão do voto. O doutor David está presente? Eu estou conhecendo do recurso interposto pela reclamante ante a sua tempestividade e demais pressupostos. Quanto ao mérito parcial provimento para deferir os benefícios da gratuidade judiciária, isentando-a do pagamento das custas processuais. É o meu voto. Doutor David está presente? Está ausente? Eu prossigo o julgamento. Como vota o a doutora Sabrina? Presidente, eu tenho apenas uma divergência, porque no instrumento de procuração apresentado pela autora, Sim. não consta poderes específicos para o procurador declarar a pobreza dela. Sim. Então, em vista disso, eu não deferiria a gratuidade da justiça. Eu estou mantendo o voto aqui, tá? E, inclusive, estou fazendo citando o J304 da SDI 1, né? Só por causa de poderes. Para concessão de assistência judiciária, basta a simples afirmação do declarante ou seus advogados. Aliás, foi julgado, né, eu me ausentei antes do pleno, né, na semana passada, foi declarado inconstitucionalidade, né, das custas processuais em caso de gratuidade judiciária, que é o posicionamento meu mesmo. Bom, mas como é que vota o desembargador Fernando? Isso estou acompanhando o relator, até porque, neste caso específico, né, e em outros mais, nós podemos definir de ofício. Verdade. Nesse, eu entendo que o reclamante realmente não tem condições de pagar. Então, se superar isso, eu até deferiria de ofício. Prevalece, então, o voto do relator, vencida a ilustre segunda votante, revisora, doutora Sabrina, assim se decide. Seguinte. Número 17 da pauta, processo número 10.906. Inscrita a advogada Daniela Gomes Pimenta Ferreira. 17 da pauta. 17. João Evaristo Lodge. Eu vou à conclusão que é conhecer do recurso do reclamante e negar-lhe provimento. O advogado quem é que você falou? Daniela. Doutora Daniela está presente, ausente, prossigo o julgamento. A divergência? Não, presidente. De acordo. Unânime. Seguinte. Número 20 da pauta, processo número 11.241. Inscrito para sustentação, o advogado Paulo de Tarso Ribeiro Bueno. 20 da pauta. Doutor Paulo está presente? Ausente. A divergência só quanto ao valor da indenização, né? Não, em relação ao valor, né? Qual foi o valor fixado? Eu vou primeiro proclamar aqui o resultado, tá? Quer dizer, o voto, aliás. O valor foi 10 mil. 10. Estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes, pela reclamada Saritu, e também pelo reclamante Gilmar Apolinário, quanto ao mérito, provendo parcialmente a ambos para limitar a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade de reflexo ao período posterior de 2 de dezembro de 2013, ou seja, a partir de 3 de dezembro de 2013,
E letra B, acrescer a condenação ao pagamento de horas extras, além da 8ª diária e ou 44ª semanal, bem como uma hora extra diária, pela não fruição regular do lapso intervalar, com reflexo em aviso prévio, férias, mais 1/3 integrais e proporcionais, 10/3 integrais e proporcionais, adicional de periculosidade, fundo de garantia, mais multa de 40% e repouso semanal remunerado, e acrescer a condenação à indenização por dano moral em razão do transporte de valores, no importe de 10 mil. Aí a divergência é quanto ao valor, né, doutora Sabrina? Pelo desrespeito, né, com o empregado, de ficar nesse transporte de valores. Aqui a gente tenta sair unânime para... Deixa eu ver aqui, qual foi a proposta de Vossa Excelência que eu não estou vendo aqui? Eu passaria para 30 mil. Para 30 mil? Caráter pedagógico. Para com isso, né, dispor o empregado desnecessariamente. A Saritou é uma empresa de ônibus, né? Também transporta valores, né? Bom, doutor Fernando, e aí? Eu estava, em princípio, acompanhando o relator, que eu acho que Mas acho que podemos fazer uma média de 20 mil reais, podemos fazer? Sair unânime? Pode, doutor? 20 mil reais? Pode ser? Tudo bem. Então, 20 mil reais, tá? Então, vai crescer aí, ó, talvez, a condenação, né? Mais 10 mil, né? Mais 10 mil cresce a condenação e assim se decide. Seguinte. Número 22 da pauta, processo número 11.321, inscrito o advogado Lucas Henrique Gonçalves da Silva. 22 da pauta. Processo número 22, a conclusão do voto é no seguinte sentido. Eu estou conhecendo o recurso interposto pela reclamante, ante a sua tempestividade e, quanto ao mérito, provendo parcialmente para reconhecer aplicáveis ao presente feito as normas do SESCOM, Sindicato das Empresas de Consultoria, Assessoramento Pericial, Informações, Pesquisas e Empresas de Serviços Contábeis de Minas Gerais, contados pelo autor. Condenar a reclamada ao pagamento do auxílio alimentação durante todo o período contratual, conforme prevê a cláusula 9ª da CCT e multas normativas previstas na cláusula 32ª. Quanto ao mais, mantém a decisão de origem, adotando-a como razão de decidir. Essa seria a primeira opção de voto. Doutor, qual é o nome do senhor? Doutor Lucas. Doutor Lucas. Vai sustentar, doutor? Sim. Pois não. Bom dia, ilustre presidente, desembargadores, relator, desembargador, relator, demais jogadores, colegas, servidores. Vencida a questão do enquadramento sindical, excelência, a única questão que é objeto do recurso da reclamante é em relação à rescisão indireta do contrato de trabalho, que foi, inclusive, objeto da sustentação oral à distância que acabamos de presenciar. A reclamante permanece no emprego e há quase 3 anos a empresa não realiza depósitos a título de FGTS na conta vinculada. A gente tomou cuidado de trazer memoriais a cada um dos jogadores votantes aqui hoje, e existem precedentes dessa turma de relatoria, inclusive, de cada um de vossas excelências, inclusive doutora Sabrina, juíza convocada, e o que pede a reclamante é unicamente que se observe o entendimento prevalecente hoje em dia. Pois não, doutor. Deixa eu esclarecer o senhor. Há uma segunda opção de voto aqui que contempla exatamente o que o senhor está falando da tribuna. Perfeito. Então, nós vamos decidir aqui, né, de forma colegiada, qual seria a opção que seria adotada pelos julgadores. Eu, como coloquei a segunda hipótese aqui, a segunda opção, aliás, né, que é da rescisão direta, eu não me oponho, caso seja o posicionamento dos demais jogadores. Doutora Sabrina. Tem a segunda opção. Tem a segunda opção. Tem a primeira opção, que foi a que eu li, tem a segunda opção, que é a que contempla a rescisão indireta. A princípio, eu estaria com a primeira opção. A segunda? Com a primeira. E o desembargador Fernando? Cada caso é um caso. Este caso, eu ficaria com a primeira opção. Isso, eu entendo que a falta do recolhimento é, sim, motivo para a rescisão indireta. 3 anos. Então, eu optei pela segunda. Se fosse, como no caso anterior, houvesse negociação com a Caixa, eu não daria, mas não há. Sim. Então, tá... Doutor, então vai prevalecer. Eu vou ler a conclusão, então, viu? Para o senhor tomar conhecimento, tá? Direitinho. Está conhecendo da mesma maneira, né? Reconhecendo, inclusive, a legitimidade sindical. E quanto ao mérito, tá? Estou mantendo pagar o auxílio alimentação, tá? E declarar a rescisão indireta do contrato de trabalho vigente entre as partes. A contar da publicação da presente decisão, faça a regularidade dos depósitos do FGTS do período e, por decorrência legal, defira o pagamento das respectivas verbas rescisórias devidas nesta hipótese de dissolução do pacto laboral, conforme discriminado no pedido D da exordial, devendo a reclamada entregar ao autor as guias CD/SD, TRCT,
e a chave de conectividade para levantamento do FGTS é assegurada a integralidade dos depósitos do FGTS relativo a todo o período de vigência do contrato de trabalho, pelo pagamento de indenizações substitutivas, ressaltando que a reclamada deverá cumprir todas as obrigações de fazer no prazo de 5 dias após o trânsito julgado, e ainda depois de ser intimada para tanto, sob pena da multa diária de R$ 100, limitada a 5.000, artigo 498 do CPC, em favor da autora, sendo que, em caso de permanência no descumprimento, as anotações serão feitas pela Secretaria da Vara, artigo 39, parágrafo 1º da CLT, sem prejuízo das penalidades da multa combinada. Declarou para fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, que as parcelas deferidas têm natureza salarial, à exceção de férias, mais um terço indenizados e fundo de garantia 40%, invertendo o ano de sucumbência. É isso aí. Ilustre presidente, se me permite só requerer um esclarecimento? Sim. A data de rescisão será da publicação dessa decisão? Sim. Porque a reclamante permanece no serviço. Sim. E houve um pedido, inclusive, de antecipação dos efeitos da tutela, porque o trânsito em julgado possivelmente só vai se dar após o julgamento do recurso de revista e agravo de instrumento, que é a prática da reclamada. E, a meu ver, a data da rescisão sendo coincidente com a data de publicação deste acórdão, traria um prejuízo nesse sentido, pois a reclamante permanece, não tem condições de se afastar do serviço sem receber os valores, ou, enfim, sem antecipação dos efeitos da tutela, a reclamante não tem como se lançar ao mercado. E com a data de publicação da rescisão, coincidindo com a de publicação desta decisão, eu sei que é impossível uma decisão condicionada. Sim. Pode continuar, eu estou ouvindo, eu estou só olhando aqui o voto. É exatamente apenas o que eu queria pedir alguns esclarecimentos nesse sentido, porque eu não vi falar sobre a decisão sobre o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, e em outro processo nós verificamos a mesma coisa, o mesmo imbróglio surgiu, que é em relação a decidiu-se pela rescisão indireta do contrato em segunda instância, aqui neste tribunal, mas coincidindo a data da rescisão com a de publicação do acórdão. E aí o reclamante também daquele processo permanecia no emprego e fica um impasse. Mas, pela publicação do acordo, aqui eu consulto os demais jogadores também, doutor, ela está trabalhando. Sim. Para mim, ela pode trabalhar até a publicação do acordo, doutor. A publicação do acordo é rápida, aqui, vai ser rápido. Eu não vejo qual é o problema, não. Eu digo porque, se ela sai do emprego sem receber guias para levantamento da FGTS, entrada no seguro, e sem receber quaisquer verbas rescisórias, que seria o caso, pois não estão sendo antecipados os efeitos da tutela, ela ficaria à deriva. Sim, doutor, mas doutor, aqui a decisão é da turma, né? Sim. Então eu não posso colocar algo diferente aqui, tem que publicar o acordo, porque eu não sei o que a outra parte vai fazer também, você entendeu? Não, a sugestão da reclamante era unicamente nós que... Nós fizemos o mais simples, que é da publicação do acordo, é rápido, isso aqui é rápido, entendeu? Ela estaria vinculada pelo menos até aí. Não, excelência, meu ponto é que a rescisão do contrato, a data, deveria coincidir com o trânsito em julgado, que é quando a reclamante efetivamente vai poder se lançar ao mercado. Doutor, o trânsito julgado aqui pode ser há 10 anos, doutor, 5 anos. E sem receber nada? Em aberto? Vai ficar em aberto, pode não, doutor. Não, mas a minha proposta seria exatamente essa. Trânsito julgado? Ou ela afasta conforme a prerrogativa do artigo 483, ou então aguarda o trânsito julgado. Se ela está trabalhando, está lá até hoje, nada impede que ela continue. Não sei se ela vai continuar trabalhando, doutor. Ela não tem condições de se lançar no mercado. Mas aí nós vamos ter uma contradição. Ela pede para sair e vai continuar trabalhando? Pois é, mas sem levantamento de... rescisão indireta, porque houve uma penalidade, houve uma falta grave cometida pelo empregador. Mas isso pode ser revertido no TST. Então ele está sendo... né? É porque se lançar ao mercado sem quaisquer condições, sem uma garantia de emprego, sem uma garantia de seguro, e é por isso que se pediu antecipação dos efeitos da tutela. Se concedido, para mim não há qualquer divergência quanto a decidir. Doutor, eu pessoalmente como relator não coloco, não. Não coloco. Eu não anteciparia também. Ela opta por continuar ou por sair, problema. Existe um precedente da 9ª turma, excelência, se me permite mencionar, que trata exatamente dessa questão. Ele diz, olha, não tem como deixarmos o trabalhador na mão, por assim dizer. Mas isso é uma outra discussão, doutor. Aí nós estamos criando, claro, entre aspas, estabilidade. Estamos criando estabilidade para a pessoa. Se o processo levar 5 anos aqui, eu não saio porque o acordo disse que eu só saio daqui. Há uma contradição, porque se o empregador, vamos supor, eu vou dar um exemplo, eu não sei nem qual, não lembro qual é o caso específico, vamos supor que seja um assédio moral. O pessoal vai ficar esperando o trânsito julgado do processo? Pois é, mas se colocamos assim, por exemplo, a data da rescisão coincidirá ou com o trânsito julgado, ou quando a reclamante for efetivamente dispensada ou se afastar do trabalho. Não posso fazer isso, doutor. Eu lamento, não posso fazer isso. Não tem condição de fazer isso, não. Entendeu? Eu mantenho o voto como está. Isso, eu mantenho como está também sem fixar nenhum prazo. Para mim, não tem que fixar prazo. Cabe a ela tomar as medidas que achar devido. Se o senhor querendo embarga, doutor, tá? Tá bom? Eu agradeço, excelência. Então, prevalece essa segunda opção unânime pela turma. Bom, e assim se decide. Perfeito, obrigado. Obrigado, doutor.
Número 5 da pauta, processo número 10131, inscrito para sustentação o advogado Vinícius Nascimento Miranda. 5 da pauta. Eu mesmo, né? Número 5. Um momentinho, doutor. Bom dia, excelência. Agora vai. Doutor, eu vou à conclusão do voto, tá? Sim. Doutor, eu estou conhecendo de ambos os recursos. Quanto ao mérito, estou negando-lhes provimento, mantida, desculpe, a tutela antecipada em primeiro grau, com decurso do prazo contado a partir da publicação deste acordo. É o voto. Nesse sentido. Com a palavra, doutor, caso necessário. Quanto ao mérito, excelência, eu vou guardar a eventual divergência. Só um esclarecimento com relação à tutela. Sim. Na verdade, essa tutela de primeira instância não foi concedida, Sim. porque ela não havia sido requerida em primeira instância. Então, mas agora houve um requerimento recente, que inclusive é a última manifestação que tem no processo. Então, se pudesse ser concedida a tutela, aí... Não foi concedida no primeiro grau, doutor? Não, ela não está trabalhando na Caixa. Não, então o voto não está correto, doutor. Se não foi concedido, eu não posso manter esse voto, não. Tem um ED aqui? Eu posso juizar o ED, se for o caso. Não, tem um ID, quer dizer. Tem o ID da tutela, não tem? 84, Foi concedida. 8404. Foi concedida, doutor. Não. Por isso que eu estou dizendo ao senhor, né? Com E o ela voto na... Ela... relata aqui que ela havia desistido. Exatamente. Só que recente, porque ela trabalhava à época. Mas ela, como ela foi demitida do emprego, há uma manifestação mais recente ainda, requerendo que fosse concedido. Doutor, eu vou adiar esse processo para a próxima semana, viu? Tá? Para evitar... Não, eu vou adiar para evitar problema, doutor. Tá? Aí de embargar, porque aqui eu estou dizendo, a tutela concedida, antecipada, foi concedida. Só dizer que não foi concedida, eu vou olhar. Espera, eu abri a sentença aqui. Não. Só um instantinho, doutor, que a gente olha aqui. Tudo bem. É porque não é uma questão complexa. Não, podemos... Aqui, doutor, às vezes nós adiamos uma semana para evitar exatamente embargo de declaração, entendeu? Ou qualquer erro que possa... Esse D é a sentença, não foi? É melhor adiar mesmo. Melhor adiar, eu acho que é melhor adiar. Eu vou adiar para a semana que vem, doutor. O senhor já fica intimado, tá bom? Beleza. Tá? A próxima sessão nossa é dia 27. 27 vai ser de tarde, né? Às 14 horas, doutor, tá bom? Excelente. Deixa eu anotar isso aqui. Obrigado, doutor. E obrigado aí pela observação, tá? A própria sentença já determinou a contratação. Mas não tem nada de... O relator fala que ela desistiu. 0010-161. Espera só um instantinho, espera aí. Ele é o 5, né, que você falou? É o 5. 5 da pauta? 10131. Posso só aproveitar a oportunidade para esclarecer exatamente o que aconteceu, para já ficar meio que resolvido? Não, doutor. Era antecipado indeferido. Não, doutor, já está concluído o julgamento, pode deixar, doutor. Não, beleza. Tá? Foi levantado o questionamento, aí se fosse necessário... O gabinete vai resolver, nós vamos examinar, doutor, beleza, sem problema, tá? Para 27/9. Vamos em frente, vamos lá. Inscrição para acompanhar o julgamento apenas é o 10 da pauta, processo número 10.521. Inscrita advogada Thaís Mundim. Processo número 10, né? 10 da pauta. Está presente o advogado para advogada, né? Pois não, doutora? Pois não. Está abrindo. Não, já cliquei nele. Vai aqui, ó. Acho que está aqui. Vamos ver se ele está aqui. Esse aí? É poema, né? Bom, a conclusão do voto é de conhecer do recurso ordinário deposto pela reclamante e, quanto ao mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau. A divergência... Não, estou acompanhando. Estou de acordo também. Unânime, então, tá bom? Até logo. Processo de relatoria da desembargadora Cristiana Fenelon. Número 26 da pauta, processo número 10.780, inscrito para sustentação, advogado Fernando Antônio Rola de Vasconcelos. 26 da pauta. Relatora, com a palavra. Um minutinho, excelência.
26. Bom dia. Seja dela. Conhece do recurso ordinário interposto pela reclamante, no mérito dou-lhe provimento para, declarando o vínculo de emprego entre as partes, condenar o réu ao pagamento de avisos prévio indenizados de 51 dias, férias integrais, com um terço em dobro, referentes aos períodos aquisitivos 2010, 2011, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16. Férias proporcionais com um terço, 5 dozeavos, forma simples, referentes a 2016 e 2017. 13º salários integrais referentes a 2012, 13, 14, 15, 16. 13º salário proporcional, 1 dozeavos, referentes ao ano de 2017. Repousos semanais remunerados sobre comissões. Indenização de fundo de garantia mais 40% e multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Deverá o reclamado, após intimação específica, anotar a carteira de trabalho da autora, fazendo constar a admissão em 1/9 de 2009 e saída em 27 de 1 de 2017. Função de vendedora e remuneração à base de 5% das vendas realizadas, sob pena de multa combinatória diária, nos termos da fundamentação. Aqui especifico a natureza das verbas, inverto os ônus da sucumbência, determina ao réu o recolhimento de custas fixadas em R$ 800 sobre o valor da condenação, que arbitra em R$ 40 mil. Obrigado. O senhor pela recorrente? Sim, excelência. Só se houver divergência. Pois não, há divergência? Eu não tenho divergência. Não, de acordo. Unânime, doutor. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor. Há mais 2 processos, excelência, também da mesa da doutora Fenelon. O senhor os apregoaria só para eu acompanhar? Não, doutor. É o 8. Número 8 da pauta, para processo 10.270. Relatora número 8, é um AP. Eu conheço dos agravos de petição interpostos pela exequente e pela executada, com exceção da insurgência manifestada pela devedora contra os cálculos de liquidação referentes ao primeiro contrato de trabalho, pois o juiz de origem já determinou que a conta se restringisse ao adicional de insalubridade devido no período de 7/10/2010 a 31/2/2011. No mérito, nego provimento aos apelos. Curso pela executada. Vai se sentar? Não, excelência, estou satisfeito. Há divergência? Não. Unânime. Número 12 da pauta, processo 10.357. Relatora, 12. outro AP. Outro AP. Conheço do agravo de petição interposto pelo exequente e dou-lhe provimento para determinar a retificação dos cálculos de liquidação quanto ao labor prestado em domingos, assim como para incluir os reflexos das diferenças de prêmios do adicional de 1/10 da parte variável por acúmulo de função e de horas extras nas férias de maio de 2011. Curso pela executada. Pois não, doutor? Só se houver divergência, excelência. Há divergência? De acordo. Unânime, doutor. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia para o senhor também. Número 39 da pauta, processo número 12.140. Inscrito o advogado Marcelo Augusto Pinto de Souza. 39 da pauta. Está presente? Não, né? Pois está. Doutor Marcelo? Marcelo. Doutor Marcelo está presente? Ausente? Eu conheço do recurso ordinário interposto pelo autor e, no mérito, dou-lhe provimento para declarar a responsabilidade subsidiária do município de Juiz de Fora quanto ao pagamento das verbas deferidas no recurso que aqui cito, custas investidas, mas dispensadas, por ser o réu isento de pagamento. Eu já votei. A divergência? Unânime. Número 35 da pauta, processo número 11.482. Inscrito para sustentação o advogado Alexander Cerqueira Martins. Presente, advogado. Relatora. Conheço do recurso ordinário, no mérito, dou-lhe parcial provimento para absolver ambas as partes da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Bom dia, doutor. Bom dia. A palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, relatora, demais componentes da turma, demais presentes, bom dia. Senhor presidente, em que pese a proposta de voto da eminente relatora, o que pede aqui a reclamada é que a proposta seja elastecida para abarcar outros pontos do apelo, quais sejam. O primeiro deles é com relação ao ACT. A reclamada recorre no seu apelo para que seja aplicado o ACT ao invés das convenções coletivas reconhecidas em juízo. E o faz não só apenas em função do princípio da especialidade, ressaltando que a demanda foi ajuizada antes da reforma trabalhista, mas também
por entender e por apontar no seu apelo que os ACTs eles são mais benéficos. O juiz de origem lhe ressalta que o ACT e a CCT possuem cláusulas similares, mas a reclamada apontou no apelo que o ACT ele possui cláusulas mais benéficas, quais sejam. Ele prevê a possibilidade de PLR, piso salarial maior, perdão, e a prevalência de prêmio e assiduidade. Então, por isso, a gente entende que deve ser aplicado os ACTs. E, consequentemente, no que se refere à condenação de horas extras deferidas, o que se pede com a aplicação dos ACTs é que seja observada a compensação prevista nos mesmos ou que seja observada a súmula 85.4 na apuração das horas extras deferidas. Um outro aspecto que a reclamada menciona é a questão da insalubridade. Houve a impugnação do laudo e houve também a prova testemunhal do fornecimento de EPIs, inclusive nas fotos. E aí, fazendo um adendo, que os EPIs fornecidos eram luvas, máscaras e aventais. São EPIs descartáveis que ficavam à disposição dos empregadores. Então, aí, esse ponto que quer ser revisto. E ainda que e último ponto que eu gostaria de destacar é que pede aqui também a redução dos honorários periciais fixados em R$ 2.000, que a gente entende, com base em outras demandas, foi um pouco excessivo. São esses pontos, senhor presidente. Gostaria de manifestar. Relatora. Quanto à CT, aqui a norma coletiva aplicável, as cláusulas constantes da CT são idênticas àquelas extraídas do CCT. Compensação de jornada e, no caso específico do banco de horas, a mesma cláusula. Inócua a discussão, mantenho. Regime compensatório, no caso de insalubridade, a prorrogação da jornada em atividade insalubre exige prévia autorização das autoridades competentes. Não houve. Aí, a invalidade do regime de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. A contraprestação pactuada remunerava apenas as 8 primeiras horas diárias. Quanto ao adicional de insalubridade, o juiz não está adstrito às conclusões do perito. O juiz indicou os motivos que o levaram a considerar afastar as conclusões constantes do laudo e, desde que indicadas as razões de convencimento, poderá ser rejeitado o resultado do exame técnico. E a ré não produziu prova apta a ensejar a desconstituição do substrato fático nem do enquadramento técnico utilizado pelo perito. Mantenho a decisão. É o que eu tenho a dizer. Mantido o voto, eu pergunto se há divergência. Eu já votei acompanhando a relatora. Não, presidente, estou de acordo. Unânime, doutor? Obrigado. Obrigado, bom dia a todos, bom trabalho. Obrigado, o senhor também. Número 20 da pauta, processo número 10.523. Inscrito o advogado Bruno Maciel Ribeiro. Relatora, seu voto. Conheço dos recursos ordinários interpostos pela primeira reclamada Alma Viva e pela reclamante e não conheço, todavia, da insurgência manifestada pela empresa contra a reversão da justa causa para a dispensa e contra o deferimento de horas extras relacionadas com o intervalo entre a jornada, uma vez que os pedidos deduzidos pela reclamante a esses títulos foram julgados improcedentes pelo juiz de origem. Nego provimento ao apelo da primeira reclamada e dou provimento parcial ao recurso ordinário da reclamante para reverter a dispensa por justa causa em dispensa imotivada e, em consequência, determinar o pagamento de aviso prévio indenizado 33 dias, 8 12 dias de férias proporcionais mais um terço, 6 12 dias de 13º salário proporcional, referente ao ano 2018, fundo de garantia, incidente sobre verbas rescisórias e multa de 40%, bem como os reflexos das horas extras deferidas nas verbas rescisórias, horas acrescidas da condenação. A reclamada deverá entregar à reclamante as guias TRCT no ICDSD sob pena de indenização substitutiva do seguro-desemprego, caso o trabalhador não receba benefícios por culpa exclusiva da empresa. Defiro ainda o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.640, a ser atualizado na forma da súmula 439 TST. Determino o pagamento de 1 hora extra nos dias em que a reclamante cumpriu jornada superior a 6 horas. E reflexos em repouso semanais, férias com um terço, 13º salários, aviso prévio, fundo de garantia acrescido a multa de 40%. Acresce a condenação, valor de R$ 7.000, com custos adicionais pela reclamada, no importe de R$ 140.
Não, doutor. Bom dia, excelência. Gostaria só de saber se tem divergências, porque... Eu já votei, acompanhando a relatora. Acompanhando, presidente. Unânime, doutor. Excelência. Muito obrigado, doutor. Obrigado, prazer em vê-lo. Processos de relatoria da juíza convocada Sabrina Leão. Número 1 da pauta, processo número 2007. Inscrito para sustentação o advogado Roberto Duarte Soares. Relatora, com a palavra, o advogado está presente. Conheço do agravo de petição interposto pela segunda executada e, no mérito, nego-lhe provimento. Conheço do agravo de petição adesivo interposto pelo exequente e, no mérito, também nego-lhe provimento. Dia, doutor. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, senhora relatora, demais ministros, colegas que estão aqui. Eu quero pedir licença, rapidamente, não vou dar muito tempo para os senhores, não. É um misto aqui de alegria, de nervosismo e tristeza, porque é a minha primeira citação oral. Seja bem-vindo, doutor, e fique tranquilo. E alegria também por ser, o nervosismo e a alegria por ser a primeira, e a tristeza porque eu não posso deixar de relatar a perda do pai da nossa colega aí, o que aconteceu comigo essa semana, o meu pai também. As condolências prematuramente, e tenho certeza que ele teria muito orgulho de eu estar aqui hoje. E eu só estou aqui, peço perdão pela falsa modéstia, corajosamente, porque o escritório que eu trabalho e milito lá teve um problema e pediu para eu vir nesse ônibus, tá? Pois não, doutor. Me perdoe o nervosismo e as palavras, mas eu só quero reiterar o meu pedido do nosso agravo, que a gente já está com o agravo adesivo, vez que o agravo da reclamada inova 2 vezes, ela levanta a posição de que a respectiva sentença da juíza Acó teria dado na diferença salarial uma equiparação a nível médio, mas que não, em nenhum momento foi descrito, né? E ela também, de forma inovadora, alega que ela pediu o grau mínimo, em nenhum momento do processo ela pediu nenhum grau. Então, a gente só reitera o pedido para que seja definido o grau máximo, o nível máximo da equiparação, mesmo porque o grau mínimo exigido pela reclamada teria grave injustiça ao nosso cliente, vez que o salário seria muito menor do que a iniciativa privada. Não, doutor. Nada mais. Obrigado. Obrigado. Eu devolvo a palavra à relatora. Peço vênia ao doutor procurador, mas o comando exequendo não reconheceu o enquadramento do nível salarial pleiteado pelo exequente. Sim. É o 1 da pauta. E quanto às horas extras, o exequente pleiteia um montante de 10,54 horas extras semanais. Acontece que o comando exequendo também, ele determinou a apuração de determinada quantidade de horas extras que extrapolassem determinada jornada. Ele não determinou um número certo. Sim. Então, por isso, eu estou mantendo o voto, presidente. Relatora mantém o voto. Eu pergunto aos demais votantes se há divergência. De acordo. De acordo. Doutor, prevalece, então, o voto da relatora, viu? Parabéns aí pela sustentação. Um abraço para o senhor e, mais uma vez, nossas condolências. Foi um prazer, viu? muito obrigado. Pelo falecimento do seu pai, viu? Obrigado. Obrigado. Número 26 da pauta, processo número 11977. Inscrito o advogado Wilson Paulo Léo Júnior. Relatora, com a palavra, advogado presente. Conheço o recurso ordinário... pensei que era o senhor só. Pois não. O senhor passou em frente aí, não achei que era o senhor. Pois não. Relatora. Conheço do recurso ordinário interposto pela ré e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para que as horas extras excedentes da 8ª diária e 44ª semanal sejam limitadas à jornada de trabalho do autor, fixada como sendo das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, e das 7 às 16 aos sábados, e que a percepção das diárias de viagem seja limitada a 3 vezes ao mês, durante todo o pacto laboral. Como voto, presidente. Há divergência? Estou de acordo. Unânime. Número 17 da pauta, processo número 10503. Inscrito o advogado Marcos Vinícius da Cruz. Relatora, com a palavra.
Conheço do recurso ordinário interposto pela autora e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar a reintegração da reclamante ao posto que ocupava antes da dispensa imotivada, condenando a ré ao pagamento dos salários e vantagens legais e convencionais do período compreendido entre o dia seguinte à data da dispensa, qual seja 11/6/2018, até o dia em que se consolidar a reintegração, computando-se o ínterim de afastamento como de trabalho efetivo, inclusive para efeitos de recolhimentos previdenciários e de fundo de garantia, bem como para cálculo e pagamento de 13º salários e férias com terço. Provido ainda para reduzir os honorários advocatícios do percentual de 10% para 5% sobre o valor da condenação. É como eu voto, presidente. Então, bom dia, doutor. Sim, bom dia, senhor presidente, demais magistrados, membros do Ministério Público, servidores, colegas aqui que nos acompanham. Na hora da comunicação dos falecimentos ali, não até me manifestei, mas o Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes, representado aqui na minha pessoa, também faz adesão, tá, presidente? Não, doutor, está registrado. De agradecer a oportunidade de estar mais uma vez nessa turma que nos permite, então, debater aqui. Obviamente, presidente, diante do voto da ilustre relatora, ela irá cumprir, sim, a integração. Mas, como uma nova proposta de voto, cabe a mim até fazer uma sustentação oral. Eu entendi que não houve, no caso, uma recusa por parte da reclamante, porque na instrução processual, vamos primeiro às questões da jurisprudência, né, que me permite dizer que, pelo próprio incidente de informização desse tribunal no ano de 2015, pelo processo 11.668, 2014-0030, que não se constitui uma recusa, esse incidente de uniformização de jurisprudência, nesse sentido, a não aceitação em audiência do retorno ao emprego. No outro giro, há uma decisão também desta turma, aqui na pessoa do senhor desembargador, na época do doutor Rodrigo Bueno, hoje na 9ª turma, que no caso, quando evidenciados pela prova oral, a acirrada animosidade, não há clima para voltar. E pela própria e conhecida tese prevalecente, número 2 desse tribunal, que também não se caracteriza a recusa à reintegração nesse sentido. Passadas essas questões jurisprudenciais, presidente, é só dizer que pela própria fala da própria preposse de sua testemunha, que esteve lá, da empresarial, que foi dito que a reclamante foi dispensada porque faltava muito. Sem saber se houve punição, diz que, quer dizer, não houve punição. Depois entra a testemunha da empresa, que participava, ela era chefe imediata da reclamante, disse que ela foi dispensada porque ela pediu. E também confessaram lá que houve um ocorrido, que ela passou mal no serviço, que levaram ao hospital após a volta do atestado médico, já houve a dispensa, no mínimo discriminatória, estranha, uma situação dessa. E ela disse também que aquela cozinheira que estava lá, que foi identificada na inicial, que fazia as brincadeiras, inclusive com a questão de ser baiana, mas não foi provado no sentido de xenofobismo, mas foi provado que ela brincava, entre aspas, né, porque a reclamante não considerava. Dizia que ela era folgada, dizendo que ela não ia almoçar, que ia ser, inclusive, não dado refeições para ela, o que foi confirmado. Então, diante desse quadro, Excelência, não há, no nosso entendimento, embora se for mantida, ela obviamente vai voltar, ela vai cumprir, que até também ela precisa trabalhar, mas pede-se, como segunda opção aí, a questão da indenização substitutiva, até porque não há um clima em termos do artigo 496, comprovado pela própria prova testemunhal, na contradição da fala do preposto, que ora diz que ela foi mandada embora porque tinha muita falta, a outra disse porque ela pediu. Então, assim, já mostra que a empresa não quer ela lá. Então, há uma situação, assim complicada, até para a interação, mas se ela vai cumprir, porque, obviamente, é um pedido também subsidiário da gente, mas como primeira opção. No caso dos honorários advocatícios de sucumbência, Excelência, eu vou pedir com base até naquela que está sendo dito lá na DI 5766, nos honorários, né, a pessoa ir para o uma questão de grado, ela vai precisar de se manter, ela é pobre no sentido legal, e nós entendemos como a inconstitucionalidade desse artigo a manutenção dos honorários de sucumbência para quem, de fato, está caminhando esse tribunal, graças a Deus, no sentido que ela tem a justiça gratuita, não poderia ser cobrado nesse sentido. Então, assim, é meu pedido e é o que eu peço, Excelência. Mas não, doutor, devolvo a palavra para a relatora. Pois não, presidente. Aqui na ata, na audiência inaugural, a empresa perguntou se a reclamante tinha interesse de voltar e ela foi categórica de falar que não. Então, ela mesma negou a reintegração.
não concorda com a reintegração, porque sustenta que sofria danos em razão de sua condição de nordestina. Examinando a prova, produzida exclusivamente pela reclamada, a testemunha ouvida falou que a cozinheira brinca com todos os colegas de trabalho, que não se recorda da cozinheira Miriam ficar brincando com o sotaque da reclamante e a sua condição de nordestino, que já afasta a xenofobia alegada. Que a cozinheira brincava com todos os funcionários, falando: vocês não vão almoçar hoje porque não terminaram as tarefas, vocês são folgados. Então, não havia nada direcionado para a reclamante. A estabilidade da reclamante é no emprego, com exceção de alguma prova de discriminação, de impossibilidade de continuidade do vínculo. E aqui não houve. E também consta como pedido alternativo da reclamante a sua reintegração. Então, estou atendendo ao pedido alternativo à míngua de prova de impossibilidade de retorno. E quanto aos honorários advocatícios, eu já reduzi para 5%, de acordo com a lei, porque já é uma ação proposta na vigência da nova lei. É como eu voto, presidente. Votos demais. Senhor presidente, eu tenho a divergência aqui quanto aos honorários de sucumbência, porque foi definida a gratuidade. Então, eu acho que ela não tem que pagar nada. Em vez da redução, eu excluo integralmente. E com relação à reintegração, eu entendo também que definir a reintegração com pagamento de salário a partir do dia 12, parece, o dia seguinte à saída. Mas esse valor só seria ou será devido caso ela retorne. Se ela disser que não quer, eu entendo que nada será devido a título de estabilidade pela reintegração. Então, seria nesse sentido. Ela tem que voltar. Se não voltar, ela perde tudo. Ela tem que voltar, senão ela é considerada demissionária. Isso, mas eu acho que poderia ficar expresso aqui, senão ela, daqui 6 meses, ela diz que não vai voltar. E ganha até, né, daqui 6 meses. Não, ela não ganha nada. Se não voltar, ela perde o passivo. O pena de ser considerada demissionária? Não, ela não ganha, não recebe. Não haverá reintegração, ela não quer, não tem que voltar. Aí ela foi dispensada. Ela não quer voltar, não volta, é o problema dela. Se não voltar, não recebe, nem o passivo. Mas a decisão... Vai fazer a rescisão, né? Mas não foi isso. Ela vai não voltar, é objeto ela da tem que demanda, voltar. não, isso. Posso só aguardar ela tem que voltar. O voto? Deixa o advogado esclarecer. Pois não, doutor? Posso só aguardar o voto da... Não, eu estou perguntando para o senhor. Ela vai Antes voltar? do encerramento, doutor. Não, ela irá, como eu disse no início da minha sustentação, ela irá cumprir, ela irá retornar, com certeza. Ela irá retornar. Eu só coloquei como uma sugestão pelas questões de fato. Pode colocar sob pena de ser considerado... Pode colocar só uma sugestão, me permite? Mas o prazo aí de Espera só um minutinho, doutor. Qual é o voto da terceira votante da desembargadora? Dispensada. Cristiane já recebeu as verbas. Pois é, mas agora a gente já está determinando. Não, aí não é demissionária, ela simplesmente recusou a oferta. Então, se ela não voltar, não tem nada que fazer, eu acho. Aí está extrapolando o objeto da lide, não acho, não. Tem que dar um fim nesse contrato dela. Não, está extrapolando, nós estamos mandando pagar salário pelo retorno. Se ela não retornar, não terá salário. É isso. Está extrapolando, não. Está dizendo aqui a forma do pagamento. Vai pagar a partir do retorno. Eu acho que ela tem de retornar. Você está dando a reintegração a partir de quando? Dia 12 de junho, parece. Não. Sim. A partir da publicação do acordo. Publicação do acordo. A partir da publicação do acordo. Sim. Então, até a publicação do acordo, ela tem essa garantia, não tem como falar que se ela vai recusar, perder eu tudo. entendo que não tem. Essa é o meu entendimento. Aí você vai condenar para atrás. Não existe, não. É a minha posição. Não, Hein, Sabrina, você vai condenar. Se for seguir pela relatora, ela vai perder eu fico vencido. O restante, o que ela... Não, isso aqui estava sub júdice. Ela optou por vir reclamar. Está parecido igual aquele outro. Não. Está parecido com aquele outro. Você sugere o quê? Eu sugiro o seguinte, que então, já que tem essa dúvida aí, reintegra pelo a partir menos, da publicação. Reintegra a partir da publicação. Não, ela tem o direito da estabilidade desde que foi... do emprego. Ela é estabilitária? Gestante. Gestante não. Essa estabilidade, ela é objetiva, porque ela protege não a gestante, mas o nascituro. Nascituro, exatamente.
Não dá para retirar dela esse direito que é mas constitucional. ninguém está retirando. Eu estou determinando a reintegração, pelo contrário. E ela vai cumprir Sob pena a estabilidade. Sob pena, se ela não retornar em 10 dias, ficar configurado o abandono. Mas daqui 10 dias, até então, ela tem o direito. Tá certo. Alguma coisa assim, porque desde lá vai suprimir o direito dela? Não estou suprimindo. Não, porque mas eu que reintegrado propus, a proposta é minha. A proposta é dele. É não. minha. Então, a partir da publicação do acordo, no 10 prazo dias. de 10 dias. Sob pena... Agora tem que ter a prova de que ela tentou retornar, tem que ser por oficial de justiça. Agora, isso. nesses 10 dias já está o prazo já passou, ultrapassou. A minha pergunta é se ultrapassou o prazo da Ainda não, a recente a Estabilidade, gravidez já foi não. dispensada Por isso que eu imediatamente. determinando a reintegração. Então, reintegrou, acabou. Agora pode colocar a integração está sendo proposto o liminar. seguinte, a partir da publicação, tantos dias para, senão fica em aberto. Aí ela não volta e aí, como é que fica? Fica em aberto. Agora, se a empresa não aceitar ela lá, como é que faz? Ela vai Não, ter mas que aí é aceitar. desobediência. Tem que aceitar lá. Aí é desobediência. Devendo peticionar nos autos casos de... Então, me permite, presidente, por gentileza, me permite. Eu acho que sim. Chama o Bolsonaro que põe lá dentro. Nossa. Pois não, doutor. Excelência, até fui procurado pela empresa, tem até um pedido aí de audiência. Nesse meio tempo, 10 dias, por oficial de justiça, seria até, eu ia pedir isso, um prazo, para que ela voltasse até uns 10 dias. E nesse meio tempo, até ligo lá para o advogado, a gente pede para o oficial de justiça, eu até ligo para o advogado da empresa, ele foi muito solícito, eles até pediram para conciliar? Da reintegração e até mesmo para conciliar, eu tento com ele, porque eu acho que diante dessa situação a empresa acho que vai até mudar. Ele até tentou uma audiência de conciliação antes, só que depois saiu a sentença, eles voltaram atrás, depois ficou meio termo. Mas se der os 10 dias como uma proposta para ela ir lá com o oficial de justiça fazer a reintegração. Tem uma outra sugestão. Proclama-se o resultado, o senhor peticiona, dizendo que há possibilidade. Não mandamos lá para o Sejusc. Ou já pode colocar também essa opção. Eu sou de acordo. Aqui também, nós podemos mandar aqui. Já mandar para o Sejusc, que nesse meio termo ela já consta a empresa. A gente julga e manda para o Sejusc. Ótimo, isso aí. A pedido do procurador. Então, espera aí, a partir da publicação do acordo, no prazo de 10 dias. 10 dias, tá? Para se apresentar, exatamente. Tá? Só que isso não vai rápido assim para o Sejusc, não. Qual a pena? Sob pena de ficar caracterizado o abandono, né? De emprego. Se fosse aí, eu colocaria 30 dias. Para você colocar abandono, eu colocaria 30 dias. 30. Colocar 30 dias, pronto. Comparecimento em 30 dias. Peraí, dá 30 dias para ela retornar? Para ela voltar a trabalhar. Enquanto isso, ela vai ficar recebendo salário? Não, 10 dias para retornar. 10 dias para retornar. Sob pena de, em 30 dias, em ficar 30 caracterizado dias abandono. Em 10 dias não configura abandono. Aí, não, mas se constar aqui, configura. O que decidido está decidido. Não sei. Eu também acho. O que está decidido, está decidido. Tem que voltar imediato. 10 dias já está para lá de prazo suficiente. Mas é porque esses 30 dias dá o prazo para o Sejusc fazer a audiência. Exatamente. Faz os 10 dias, doutor. Vai para o Sejusc e processa. Isso. É só me garantir, no caso também dela voltar, excelência, o oficial de justiça, que a gente sabe como é que funciona essas lides. Quando eu advoguei por empresas muitos anos também, até para ele voltar lá, ela voltar na situação, que é um pouco difícil. Ela vai com o oficial de justiça. Tem que ser oficial, senão não dentro desse prazo, até para, por gentileza, eu disponibilizo o meu telefone, ou mesmo, alguma coisa, só para me garantir. Se não for, ela chega na empresa e não consegue nem entrar. Aí fala que ela não foi, e fica aquela coisa, a gente sabe, trazendo um transtorno. Caracterizado o abandono? Isso. Sim. Mas pelo que o advogado está falando, vai ser resolvido de forma... eu acredito que sim. Conciliatória, aí vai para o Sejusc, doutor. Aí o senhor agir. Sejusc, primeiro ou segundo grau? Eu acho que deveria aqui. Daqui logo. Resolve logo. Aí a certidão já determina para ir para o Sejusc. Determina para você. E manda fazer a integração com o oficial de justiça, tá? Posso disponibilizar meu telefone? Aí é bom que o oficial... Porque às vezes o oficial quer entrar em contato para saber como que ele vai se dar. Aí você tem que olhar lá. Não. O senhor mesmo, com o advogado da empresa, bem. agiliza então, tudo. Com o oficial de justiça. Resolvido, não tem problema nenhum, não. Sem problemas. Eu fico vencido quanto aos honorários, né? Eu excluo totalmente. Vencido, então, o desembargador Fernando quanto aos honorários advocatícios. Eu dou dinheiro, porque não dá. E assim se decide, doutor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Um abraço. Número 25 da pauta, processo número 11.526. Inscrito para sustentação, o advogado Emerson Fernando Silva. Relatora, seu voto em conclusão. Primeiramente, eu acuso o recebimento de memorial pelo reclamante, doutor. Também. E resultado. 11.526, né? Isso. Conheço do recurso ordinário interposto pela ré e, no mérito, nego-lhe provimento.
Conheço do recurso ordinário interposto pelo autor e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para a. Declarar nula a alteração contratual promovida pela RE em maio de 2010, condenando-a a pagar ao reclamante o salário fixo excluído no valor de R$ 525 por todo o período imprescrito, com reflexo em horas extras, repousos, férias, mais um terço, 13º aviso prévio e de tudo, com exceção de férias indenizadas mais um terço, em fundo de garantia mais 40%. B. Condenar a RE a pagar R$ 1.452,45 a título de comissões de julho de 2017, com reflexo em repousos e a soma destes em aviso prévio, 13º, férias mais um terço, de tudo em fundo de garantia com 40%, com exceção de férias indenizadas mais um terço, ressaltando-se que as diferenças de comissões integram a remuneração para cálculo das horas extras. Acrescer à condenação o pagamento da multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, no valor de um salário do reclamante. É a minha proposta, presidente. Doutor, bom dia. Bom dia. Cumprimento a todos na pessoa do senhor presidente. Pois não, doutor? Nesse caso, eu vou guardar eventual divergência. Há divergência nesse processo? E divergência só nos honorários do perito, que foi fixado em 2.500, eu reduzo para 1.500, então dou provimento ao recurso da reclamada neste tópico. Restante, eu estou de acordo. É porque... Eu vou acompanhar a relatora integralmente. Foi perícia contábil, doutor Fernando. Foi perícia contábil, ela é mais trabalhosa. Mas eu acho exagero o valor. Né? Fica vencido, então, o desembargador Fernando, que reduzia, dava provimento ao recurso para reduzir os honorários periciais. E assim se decide, doutor. Sim, é o que eu tenho mais um aqui. Pois não, doutor, pode chamar. Número 15 da pauta, processo 10455. Relatora. Também acuso o recebimento de memorial, também pelo reclamante. E conclusão. Conheço do recurso interposto pela reclamada e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir da condenação o pagamento de domingos e feriados elaborados em dobro e respectivos reflexos. B. Excluir os reflexos das horas extras decorrentes da violação do artigo 66 da CLT, deferido, sobre repousos semanais remunerados, férias acrescidas de um terço, 13º e aviso prévio. E C. Reduzir o montante unitário arbitrado ao lanche em horas extras para o importe de R$ 4,00, que representa a razoável estimativa do custo médio observado durante o contrato de um pão com manteiga e de um café com leite. Conheço o recurso interposto pelo reclamante e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para a. Acrescer a condenação, adicional por acúmulo de função no importe de 10% do salário base durante todo o pacto e respectivos reflexos em horas extras, pagas e deferidas, reais e fictas, férias acrescidas de um terço, 13º salários, aviso prévio de todas as parcelas, com exceção das férias indenizadas, em fundo de garantia, mais 40%. B. Acrescer a condenação 1 hora extra por dia de efetivo labor pela falta de regular fruição do intervalo entre a jornada. A parcela será apurada com os mesmos parâmetros e reflexos sobre repousos, férias com um terço, 13º, aviso prévio e fundo de garantia com 40%, já fixados na origem, para fins de cômputo de horas extras excedentes da carga de trabalho regular. E acrescer a condenação o pagamento da PLR de 2015, proporcionalmente ao período laborado nesse exercício, assim como de diferenças da PLR de 2016, considerando-se, nos termos dos instrumentos coletivos específicos carreados ao feito, o atingimento do patamar de desempenho máximo pactuado. E, por fim, acrescer a condenação, o pagamento de R$ 5.000 a título de indenização por danos morais decorrente do transporte de valores, determinando a incidência do IPCAE como fator de correção monetária do crédito trabalhista. É a minha proposta, presidente. Pois não, doutor? Nesse caso, excelências, eu só quero reforçar aqui, com relação à fixação do dano moral, salientar aqui que
para que seja majorado esse valor, considerando de qual reclamada se trata. Aqui nós estamos falando de uma multinacional, que é a Coca-Cola, a SPAL, né? E tendo em vista o caráter pedagógico, data máxima vênia proposta de voto da eminente relatora, gostaríamos que esse valor fosse majorado em razão desse caráter pedagógico. E nos demais aspectos, que os demais desembargadores acompanhassem a eminente relatora. Pois não, doutor, a relatora quer se manifestar sobre o ponto... Não tem, porque a gente tem que olhar o fato e não a capacidade da empresa. Então, o fato em si, eu fixo em R$5.000, presidente, e mantenho. Está mantido. Aporte de valores. Pagador Fernando. Senhor presidente, eu verifiquei aqui a existência de 3 pontos em que a doutora Cristiana divergiu. E depois eu fui rever, eu resolvi aderir à divergência dela, em todos os pontos. Mas eu vou além na minha divergência. Foi discutida aqui a questão da testemunha da empresa, embora isso não vá refletir na solução da demanda, mas eu entendo que a testemunha que ou atuou como preposta de empresa, ela não pode ser testemunha da empresa. Ela representa a parte. Então, eu acolho a contradita. E aqui nos domingos e feriados, há informação aqui de uma testemunha de que laborava em domingos e feriados, véspera de Natal, especialmente Ano Novo. E isso também, para mim, é público notório. Além de ter a fala da testemunha, isso é público notório, a gente vê essas entregas, principalmente próximo aos feriados, os trabalhadores atuando normalmente. Então, eu mantenho os domingos e feriados que foram defendidos em primeiro grau. É porque, doutor Fernando, aqui o reclamante, ele confessou que ele registrava o ponto quando chegava e quando saía. E pelo exame desses cartões de ponto, eu não vislumbrei domingos e feriados, não. Então, por isso é que eu escrevi. Com base na testemunha. Né? A testemunha informou. O reclamante pôs em dúvida a veracidade dos documentos. Ele confessou que registrava o ponto quando chegava e saía. Mas que depois poderia ser manipulado, diz ele. Se eu entendi a contradita de Vossa Excelência, o acolhimento vai influir na... Não influi. Não influi? Não, mas é só para preservar o meu entendimento. Tudo bem. Desembargadora Cristiane. Minha divergência só se refere a 3 pontos. Eu não excluiria os reflexos das horas extras do intervalo interjornada, ainda que essas prorrogações não sejam habituais, há horas extras trabalhadas. Horas extras do intervalo intrajornada, que são tudo é retribuição pelo trabalho em sobrejornada, considerado no conjunto, acredito que é habitual. Então, eu só acresceria esses reflexos aí. A divergência seria essa? Não, são mais 2 pontos. O outro ponto é... Essa Vossa Excelência está acompanhando? Estou aos 3. Está acompanhando. Sim. A segunda qual é? O valor da retribuição, eu mantenho o valor da retribuição correspondente ao lanche no importe de R$5. R$5. Pão com manteiga e leite, porque tem o leite, né? R$5. E a outra qual é? E a última é... As testemunhas confirmaram os descontos irregulares referentes a perdas sofridas em razão de roubos e não mencionaram que as deduções fossem lançadas nos recibos. A informação de que os empregados assinavam vales revela que os descontos eram efetuados por fora. Defiro a restituição desses descontos dos vales. Bom, então a relatora fica vencida nesses 3 tópicos, não é isso? Correto? E fará a adequação, então, do voto. Isso, e eu fico vencido nesses 2. O revisor fica vencido na contradita, é isso? Contradita, testemunha e domingos feriados, que ela está excluindo e eu mantenho. Tá bom. Tá certo, então. Está anotado. Ouviu, doutor? Bom, muito então, obrigado. Então, se decide, obrigado. Bom dia. Bom dia. Pauta física, número 13 da pauta, processo número 77/2014. Relatora, juíza convocada Sabrina Leão. Revisor, desembargador Fernando Viegas. Inscrito para sustentação, o advogado Eduardo Vicente Rabelo Amorim. Doutor Eduardo está presente? Ausente. Relatora. Conheço do agravo de petição interposto pelo exequente e, no mérito, dou provimento parcial ao apelo a fim de determinar a retificação dos cálculos homologados para que seja utilizada para fins de correção monetária dos débitos trabalhistas a variação do IPCAE a partir de 25 de março de 2015. A divergência. Estou de acordo. Unânime. Número 5 da pauta física, processo 1201. Relator, desembargador Paulo Roberto. Revisora, juíza convocada Sabrina Leão.
Inscrito para sustentação, o advogado Paulo de Tarso Ribeiro Bueno. Número 5. Número 5 da física. Presente o advogado, eu conheço do recurso quanto ao mérito lhe provejo para reconhecer... Não, não é esse processo, não. Não. Esse que é o 6, espera aí, é o 6. Eu estou com 6, desculpe. Voltando atrás. Redundância, voltando atrás. Vamos voltar para frente. Não conhece. É o 5. É um agravo de petição. Não conheço o agravo por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida nos termos do artigo 1010-2 do novo CPC e aplicação na lógica da súmula 422-3 do Colendo do Tribunal Superior do Trabalho. O advogado está ausente, eu pergunto se há divergência. Não, presidente. Unânime. Encerrada a sustentação oral. Vamos encerrar os físicos logo. Ótimo. Estamos abertos. É o 2. 2, tem uma divergência no 2, que eu sou o relator, prescrição intercorrente, de acordo com a